Sejam bem-vindos a mais um episódio do Olha o que eu aprendi, o podcast que não entrevista pessoas necessariamente, mas sim o repertório dessas pessoas, porque quem tem repertório vale mais. Você já sabe, mas não custa lembrar, sou Ricardo Branco, mentor de oratória, criatividade, e te ajuda a falar melhor em público para que você gere mais autoridade no seu dia a dia. E falando em autoridade, o meu convidado de hoje é um só, hein? Quando é muito pesado, quando o cara é um fenômeno, só um hoje aqui, que é este grande homem, bonito e advogado, doutor Edu Mariano. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá feliz de estar aqui hoje? Tô muito feliz. Muito, tipo 0 a 10. 10. Caraca! Animadaço. Muito ainda, muito. Já deu muita risada aqui antes, né? Já falou muita lorota, já. Tá... A Jaque também. Vamos falar um pouco sério, né? A Jaque agora. também não para de fazer piada aqui Não nos para, bastidores. Não, Jaque. Pô, dá uma segurada aí, por Vamos favor. tentar se falar concentrar sério, pouco, né? Porque até agora, meia hora que a gente tá aqui, não saiu nada, né? Se tivesse gravado, não nossa senhora. Mas bom demais legal. receber aqui. Inclusive, já, essa curiosidade, o teu nome não é Eduardo Mariano, Não, é Edu Mariano mesmo. Meu nome E é é Edu Júnior. mesmo. Porque o Edu teu pai é Mariano Edu. Júnior, o nome do meu pai é Edu. E de onde que vem esse Edu, assim? Por que Então, não tem uma origem minha muito... avó Fala que é da Noruega. pensou nisso naquela época, né? Porque hoje é que tá comum, né? O Leonardo virou Léo, Cortar, sim. Carolina Carol, mas, pô, meu pai é de 1940, né? Não sei de onde ela tirou essa ideia. Que isso é diferente. E aí passou pra mim, eu quando menino não gostava muito desse nome, e aí hoje eu gosto bastante do meu nome. Apesar ele gera um pouquinho de confusão, porque As pessoas chamam de Eduardo. insistem em me chamar de Eduardo, mas Só Edu. Edu. É Edu mesmo. Bom demais. E aproveita, Edu, então se apresenta para o nosso público aqui, que são milhões e milhões de inscritos. Inclusive, pô, se você não é inscrito ainda aqui nesse canal, tem que se inscrever, né, Edu? Fala aí. Claro. Tem que deixar o like. Agora. Agora. Se inscrever, deixar o like. Com um comentáriozinho depois potencializar ali, ainda mais esse canal. que já tá bombando, Já assim. tá. A internet tá falando. Cazé TV e olha o que eu aprendi. É o que tá no hype hoje em dia aqui, entendeu? E o Cazé não tem um convidado igual você aqui agora. Não tem. Então se Ele apresenta. já me convidou várias mas vezes. não compensa lá. Não deu pra ir, cara. Então, eu falei que não dava agenda e tal. Cazé que vai transmitir Copa, que a gente vai transmitir Falar de coisa conhecimento. séria, né? Uma seleção dessa, ficar falando de Copa. Pô. Você é nossa seleção. Você é o Exato. nosso Neymar. E você é nosso técnico. Eu sou o Ancelotti. O Ancelotti. Pô, eu falo um pouco italiano. Eu parlo, não sei como é que fala. Se apresenta aí pra galera. Quem que é Edu Mariano? Bom, advogado? vamos lá. Sou advogado há 22 anos já. Sou pai, sou casado. Nós temos 4 meninos. Sou sócio também da PLM, firma de advogados, ao lado do meu irmão, o Hamilton Leal, e ao lado da esposa dele, que é a Adriana Pinho. E hoje nós temos o escritório em São José do Rio Preto. Nosso foco... nós temos, na verdade, 2 operações dentro do nosso escritório. Uma que a gente traz ao longo dos anos, que é uma advocacia mais artesanal, mais presencial, digo de offline, que é o direito médico, que tem a doutora Adriana à frente, e direito de família e planejamento sucessório, com o Hamilton à frente. E nós temos uma operação que ela é 100% online. Desde 2019 nós demos esse passo, e essa operação aí sim é um modelo de negócio diferente, com alta escala, com previsibilidade, atingimos o Brasil inteiro. Hoje eu tenho também um programa de mentoria, onde eu ajudo advogados a dar espaço de conectar aí a tecnologia, conectar a internet, ferramentas dentro da tua operação e assim crescer com lucro, com previsibilidade, com escala. Acho que, em resumo... Caraca, tudo isso? O homem não dorme ou não? Descansa em algum momento ou não? O que é isso? Cara, me fala uma coisa. Eu sabe que eu sou formado em Direito. Eu e Harvey Specter fizemos o mesmo curso em certo momento ali. Tem uma diferença da advocacia lá de trás, de quando tu começou para agora? Eu te pergunto isso porque o meu avô era advogado também, enquanto vivo. E eu lembro que ele me falava umas coisas, umas histórias muito interessantes. E depois, quando eu fui para a faculdade, acho que o meu primeiro ano foi 2016, eu falei, ué, mas... não tá tão legal assim. Quando eu me formei em 2020, eu falei, mas não é isso bem que eu quero, assim. Tu sente uma grande diferença lá de trás para agora na advocacia? Eu vejo uma enorme diferença. Quando eu olho para dentro da nossa operação hoje, eu vejo que é uma advocacia, assim, completamente diferente do que a gente fazia. Não estou nem dizendo lá de 20 anos, não. Estou dizendo de menos de 10 anos. Caraca. É muito diferente. Quando eu abri meu primeiro escritório, o que a gente tinha à nossa disposição era... imprimir cartões de visita, era colocar uma placa na frente do escritório, de repente num lugar estrategicamente ali bem posicionado, esperar o cliente entrar pela porta. A gente não tinha
ali ferramentas à nossa disposição. Não tinha um marketing assim. Nem podia. Nem podia, para fazer o nosso escritório crescer. E o que eu vejo? Já se passaram aí mais de 20 anos e eu converso com muitos advogados, tanto em meus eventos, nas reuniões que eu faço, e eu vejo que a grande maioria ainda está presa nessa advocacia de 20 anos atrás, ou seja, um modelo de negócio já ultrapassado. Fica só esperando. São advogados vivendo num mundo completamente digitalizado, conectado, mas exercendo a profissão de maneira analógica. Isso é muito comum hoje, por isso a gente vê tantos escritórios, né, fechando as portas, colegas com dificuldades, mas você percebe que é um modelo de negócio já que está muito ultrapassado diante de tudo que a gente tem hoje, né? Eu costumo dizer que nós estamos em uma época que nunca foi tão simples, tão fácil construir uma carteira de clientes, crescer o escritório como na época que a gente vive hoje. Com tanta tecnologia, a OAB mesmo, permitindo que o advogado invista em marketing, faça posicionamento, utilize as redes sociais. Isso é um avanço muito grande, né, Ricardo? Sim. Sem dúvida. E aí até tu falou dessa questão de tem pessoas que estão com dificuldades. Eu vi muitos advogados indo para outras áreas porque não estavam ganhando dinheiro ali. Talvez porque estavam esperando chegar o cliente, assim. Exato. Antigamente era muito por indicação. Sim. Só que também, eu vou lá e eu me formo numa cidade de 200 mil habitantes. Já tem os advogados mais conhecidos. Sim. É difícil um jovem advogado ter espaço, né? Exato. Aí hoje com a internet fica mais fácil, na tua visão. Fica bem mais fácil. Fica muito mais fácil. Hoje o advogado ele consegue advogar do quarto dele, da casa dele, dependendo da área. Ele não precisa. E eu tenho mentorados que eles iriam abrir um escritório e eu falei, olha, agora não, sabe, vamos aguardar. Sim. Que aí a gente começou a fazer estratégia, estruturar primeiro, ter clientes para depois... Eu não sou contra ter um escritório, sim. Mas naquele primeiro momento ele ia ter um passivo da noite para o dia. Né? O escritório é um filho caro. Ele todo demanda... mês ali. Exatamente. Então a gente construiu primeiro uma base, construiu o faturamento para depois dar esse passo de abrir o escritório. Porque afinal, né, todo advogado, né, tem o sonho de ter seu próprio escritório, eu acho legítimo isso. Mas não precisa começar já abrindo uma estrutura. O investimento que você vai fazer num escritório, se você fizer na sua estratégia de marketing, de posicionamento, de prospecção, vai te dar muito mais resultado no início. E qual que tu acha que é a maior resistência que o advogado tem para entrar no digital? Porque eu vejo muita gente, assim, advogado e médico, por exemplo, falando, poxa, eu fiz faculdade de Direito ali, eu não imaginei que eu ia ter que gravar vídeo, que eu ia ter que usar a rede social, que eu ia ter que fazer meu marketing, tráfego pago também. Qual que é essa principal resistência que as pessoas têm em ir para uma rede social, que não é só Instagram, tem várias aí, por exemplo, mas o que mais eles falam? Mas tem que fazer isso? Porque a maioria quebra no escritório, quer ter um status, por exemplo. O que mais pega, assim, quando a pessoa tem que se transformar? Tá, excelente sua pergunta, Muito obrigado, cara. Que isso, eu tô voando. Viu, já? Viu? Por quê? O que eu vejo? A maior trava. O advogado, principalmente os advogados, assim, da minha geração, vamos dizer, eu tenho 46 anos, eles olham para o digital e o que eles conseguem enxergar a olho nu é o quê? Poxa, vou ter que me tornar um advogado influencer. Vou ter que ficar me expondo na rede social, vou ter que passar o tempo todo gravando conteúdos, gravando stories. E isso é apenas a ponta do iceberg. Esse é um dos caminhos. E existem outros. Nós mesmos no escritório, nós não somos produtores de conteúdo. Eu tenho mentorados, que é a doutora Gabriela e o doutor Fernando, eles gravaram apenas um vídeo. Eles fecham hoje bastante contratos. Eles são o nosso melhor case, né? O escritório deles. Apenas um vídeo. Agora, tem muita estratégia por trás. É uma estratégia refinada. Está muito claro o cliente que ele quer atingir. Então, toda a copy, o roteiro, a estratégia dentro da plataforma do Meta, ela é voltada para atrair o cliente. Por quê, Ricardo? O advogado, no fim, ele não quer gravar vídeo, ele não quer fazer marketing, ele não quer aprender a vender, ele quer o cliente. E existe um caminho para a gente trazer o cliente. Não estou dizendo que se posicionar é ruim, mas eu vejo que se você mostra para esse advogado da minha geração que ele vai ter que se tornar um produtor de conteúdo, é uma barreira muito grande para ele. Ele não está acostumado. Ele não está acostumado. Sim. Mas quando ele enxerga, poxa, então eu tenho que gravar ali 3, 4, a gente sempre pede 5 vídeos ali para começar, que ele não vai ter que se tornar um produtor de conteúdo, ele começa a dar o primeiro passo. E depois é natural
que ele comece a se posicionar mais, ele vai ganhando mais confiança, tendo mais familiaridade com gravação. Então eu vejo que a maior barreira é uma falta de informação. Eu tenho jogado muita luz sobre esse assunto nos meus eventos, de que, olha, esse caminho que vocês estão enxergando de se tornar um advogado influencer é apenas um dos caminhos. Então o que a gente faz? A gente une muito o quê? Tecnologia, rede social, intencionalidade, porque eu vejo muitos advogados que têm uma presença digital e não tem cliente. Então, só dando diquinha, assim. Muitos desanimando. Porque o cara fica lá 1, 2, 3, 4, 6 meses gravando conteúdo e não tem cliente. Mas por quê? Porque não tem intencionalidade. E se o teu posicionamento, o teu marketing não tiver intencionalidade, é como você colocar uma placa no meio do deserto. Ninguém vai ver. Então, a gente tenho trazido muita luz a esse assunto, que a barreira é muito mais de estar enxergando esse monstro aí, muito maior do que ele é, né? Então, eu vejo essa barreira principal. Até uma vez eu ouvi uma frase que era assim, se você não tem objetivo, você não está construindo nada, você só está aparecendo. Exato. Talvez tenha muito advogado que só esteja aparecendo. Só, muitos. Mas não constrói nada. Muitos. Eles contratam uma agência, meio que delargam isso para uma agência. Sim. E aí ela pede para ele gravar vários conteúdos, ele está ali gravando, e as coisas não acontecem. Muitos desanimam. Sim. Muitos desanimam. Mas por quê? Porque não tem essa intencionalidade. Nós no escritório, nós somos muito intencionais. O nosso caminho, o caminho que nós encontramos não é de uma produção massiva de conteúdos. Não é esse o caminho que nós encontramos. E aí nós estamos até falando então do advogado, e tu falou uma coisa que quero trazer aqui. O cliente também mudou? Porque tu falou, nós queremos fazer o vídeo para achar o cliente. Esse cliente de hoje, ele também quer uma coisa mais rápida, mais direta? Mudou bastante? Com certeza. Todo mundo fala, nossa, a advocacia está passando por uma transformação, essas mudanças. E, na verdade, o que eu vejo? Não é a advocacia que está mudando. É que o mundo mudou. O comportamento das pessoas mudou. A forma das pessoas adquirirem produtos e serviços também mudou. E a advocacia ela só acompanhou. Como tudo. Como tudo. Sim. Então, hoje, o cliente está pronto para tomar a decisão de contratar um advogado pela internet, ele estando talvez lá no Acre e esse advogado estando lá no Rio Grande do Sul. O cliente está pronto para isso. Agora, claro, não é um passe de mágica. Tem que ter, como a gente estava falando, da estratégia, a intencionalidade. E também tem aqueles clientes que decidem, né? Eles entram em contato e depois eles falam, não, eu vou procurar alguém da minha cidade mesmo. Mas eu vejo assim, a pandemia acelerou esse processo. Eu acho que se nós não tivéssemos passado por uma pandemia, eu acho que não teríamos hoje o cliente pronto para tomar essa decisão como nós temos hoje. As pessoas passaram a decidir tudo pelo celular, a resolver muita coisa pelo celular e, como eu disse, a advocacia ela apenas acompanhou. Porque antigamente ia lá no escritório. Ia no escritório, né? Tomava um café, olho no olho, e passava horas lá. Então, eu vejo, hoje a gente faz, em média, 20 mil atendimentos online por ano. Imagina essas pessoas indo até o escritório. Nossa, não aguenta, né? Pensa. Eu ia fazer uma fila lá, ia ter gente lá o dia todo, e outra, uma reunião presencial, ela acaba durando mais, porque a pessoa vem, fala do Brasil, fala do problema, né? A gente fica, ali o brasileiro tem muito, né, essa habilidade relacional. Sim. E aí uma reunião que poderia levar 30 minutos, 40 minutos, como é no online, aí vira uma reunião de 1h30, 2 horas facilmente no teu escritório, né? Imagina, 20 mil por ano. Pois é. Só ia fazer atendimento. E outra, no Brasil inteiro. Ou seja, eu ia ter que ter uma estrutura física em cada estado, sabe? Então, isso é muito legal que a internet trouxe, sabe? Essa capilaridade que ela deu para o advogado. O advogado poder hoje estar presente em cada canto do país. Isso é muito interessante, principalmente o advogado de cidade pequena, porque são poucos clientes, né? Já tem advogados ali, todo mundo disputando esse mesmo cliente. Sim. Então, eu acho um pecado, né? Eu sempre digo, todo advogado devia estar na internet, mas o advogado de cidade pequena, esse tem obrigação de estar na internet, porque você abre toda uma gama de possibilidades, de oportunidades. Porque ele consegue ter esse diferencial em relação aos outros ali, que não aparecem muito, por exemplo. Exato. Mais esperando o cliente chegar, né? E uma provocação que eu falo para esse advogado, olha, entra no Google
e coloca advogado, a tua área de especialização e a tua cidade e dá um enter aí. Ele vai ver que ele tem advogados de outra região do país muito mais bem posicionado na cidade dele do que ele. Ele mesmo. E aí essa Levando busca clientes acontece. levando clientes que ele está perdendo, ele nem sabe por quê. Eu vejo muitos advogados comentam comigo, Edu, eu parei de plantar. Tem 2 anos que eu diminui muito, né, a entrada de novos clientes. O que está acontecendo? O cliente sumiu. Eu falei, não, o cliente não sumiu, o cliente só mudou de lugar. O cliente só mudou de lugar. E no celular ele está o tempo inteiro também. O tempo todo. O tempo todo. E o que tu acha que faz um cliente, assim, decidir contratar um advogado? O que gera autoridade e conexão no digital? É o atendimento. Eu digo assim, o teu posicionamento, as tuas campanhas de marketing, vai chegar uma hora que ela vai começar a soltar leads. Você erra, você ajusta, você muda o vídeo, chega um momento que o lead vai começar a aparecer. E a gente viveu isso. A gente vem de uma época que o lead era 50 centavos, cara. Então, assim, a gente atendia muita gente. Chegava no final do mês, 2 contratos, 3 contratos. E a gente não conseguia entender o porquê. E aí a gente foi estudar vendas. Aí a gente descobriu que atender um cliente olho no olho no teu escritório, onde a cada 10 que entra pela porta você fecha 8, é completamente diferente do que atender esse lead que entrou em um anúncio, que nunca te viu na vida, que tem medo de golpe, hoje muito mais, né? Verdade, a gente vive um ambiente hostil na internet, né? Todo mundo com medo de golpe. Se você não tiver muita técnica de atendimento, de comunicação, de persuasão, de conseguir gerar uma percepção de valor, mas de segurança para o cliente. O cliente ele só vai assinar o contrato quando ele se sentir seguro. Sempre foi assim, o cliente sempre buscou no advogado essa segurança. Sim. Mas no tete-a-tete é muito mais fácil, porque ele entra lá, ele vê o teu escritório, tua secretária, né, tua equipe. Agora, na internet, gerar essa segurança, depois eu lembro que quando a gente corrigiu isso, aí a gente começou realmente a entrar na escala de fechamento de contratos, porque a nossa comunicação era muito falha com esse lead. Era mais genérica, assim, tu acha? A gente não tinha uma estratégia. A gente fazia as coisas atendia sem estratégia nenhuma, sem roteiros, sabe, sem gatilhos mentais, sem entender que a maior objeção desse cliente é medo de golpe. Então, hoje a gente antecipa, né, na nossa comunicação, toda a nossa comunicação é demonstrando para ele essa segurança, então tem técnicas para isso. Então, é isso que vai fazer, né, a grande diferença na performance do seu fechamento de contrato. E aí, é aí que muitos advogados, eles desistem, porque eles começam a investir em tráfego, começa a chegar cliente, 1, 2, 3, 4, 5 meses, ele atende pra caramba e não fecha contrato, e é a conclusão que ele chega e fala assim, só vem curioso. Isso não dá certo. E realmente só vem curioso. Os advogados eles precisam alinhar essa expectativa. Realmente só vem curioso. Mas a arte da venda é você pegar um lead curioso e converter em contrato. Você só faz isso com técnica. Só faz isso com técnica. Porque senão vai ficar esperando só chegar o cara que quer comprar, mole também. Tem que ter essa curioso, arte, ele vê um anúncio, nunca te viu, mas é um assunto que, poxa, eu tô passando por isso, ele pensa, deixa eu ver como que é isso de perto. Na cabeça dele, ele dá assim, eu vou ver realmente se eu tenho direito, se eu tiver, eu vou atrás do fulano, que é meu advogado, que é advogado da família, todo mundo conhece o advogado, que é aqui da minha cidade. Então, ele vem ali como curioso, e o desafio é, com a técnica correta, transformar esse lead curioso em contrato, e isso é possível, a gente faz isso todos os dias no escritório. E quem faz isso, é um advogado ou é um vendedor? Na tua empresa hoje, por exemplo? Hoje, a gente tem bacharel em Direito, que atende. Já tivemos estagiários também. E talvez advogados. Não é o profissional que eu busco contratar para uma vaga comercial. Acho que eu vejo que é um grande erro dos escritórios também. Porque o advogado ele quer peticionar. Ele quer advogar. Ele quer fazer audiência. Sim. Ele quer fazer um recurso. Ele não está a fim de ficar o dia todo porque é maçante o atendimento de comercial. Sim. Então... O bacharel em Direito, eu acho que é o perfil mais adequado ali para o setor comercial. Não precisa necessariamente ser um advogado. Agora, claro, dependendo do que você está buscando, do cliente que você está prospectando, se é um empresário de alto poder aquisitivo, para um planejamento tributário ou um planejamento sucessório, é claro que um bacharel em Direito
não vai conseguir fechar contratos. Mas ele é ideal para quê? Para filtrar esses leads e marcar a reunião para o advogado. Tipo um SDR. É isso, um SDR. Sim. Um SDR. E aí, então, por exemplo, uma empresa agora, um escritório, ele precisa já ter esse profissional? Ou tu acha que sozinho dá para ele ir tocando por enquanto, mesmo que cheguem vários leads assim? Vou falar a experiência que eu tenho com os meus mentorados, né? Eu não deixo ninguém já contratar alguém para o comercial. Eu acho importante o advogado entender um pouco dessa dinâmica. Por mais que ele não vai atender o dia todo, por mais que vai perder alguns leads no meio do caminho, mas como que você vai montar um time depois se você não entende minimamente de como funciona esse atendimento? Faz tu primeiro para Faz primeiro, 4, 5 meses ali, entende seus números, a tua taxa de conversão. Poxa, a minha taxa de conversão é 10, a cada 100 que entra eu fecho 10. Bom, já tem um número. Se eu coloco alguém ali, sabendo que esse alguém eu vou ter que treinar e acompanhar. Pô, se ele está tendo uma conversão de 2, 3, tá errado. Então, você passa a ter um número, você passa a ter uma cobrança mais assertiva. Então, eu acho importante. Eu passei por isso lá atrás, sabe? Eu lembro que eu cometi o erro de formar um time, colocava advogados para atender e não performavam, iam muito mal. E eu não entendia isso, até que eu falei, você quer saber? Vou soltar uma campanha para eu atender. E aí, eu aplicava as técnicas, porque eu passava as técnicas para eles, e eles meio que davam de ombros. Entendeu? Tipo, esse cara tá louco, esse monte de detalhe, para que isso? E faziam do jeito dele. E eu também não acompanhava muito. Quando eu peguei para fazer, eu lembro que soltei uma campanha em meu nome e fiquei uns 6 meses atendendo. E aí, bom, eu entendi que o problema não eram os meus roteiros, nem que eu era um louco, era que elas não faziam o que precisava de ser feito. Então, hoje, eu conheço meus números, os números do nosso escritório. Então, eu acompanho semanalmente, né, o fechamento de contratos. Então, eu sei cobrar, eu sei intervir, eu sei entrar no atendimento e ver o que está faltando, o que está errado. Porque como você vai montar um time que performa bem se você não conhece nada? Eu passei por isso, eu soltava o pessoal lá para atender. E não dava certo, não dava certo. Não dava certo. E nesse caso, por exemplo, então o advogado vai lá, começa, ele faz essa parte dele, das vendas, do atendimento. Nessa rotina do que tu tá me dizendo, como é que ele tem tempo para advogar também? Porque vendas é importante. Sim. Mas como é que tu faz esse equilíbrio, assim, de uma rotina, sabe? Advoga, vende, atende. Isso, a ideia é que seja um período, apenas um período, né? Hoje, assim, no nosso comercial, quem tá no comercial só vende. Não sobe nem documento na pasta. O comercial, ele vai vender. Vendeu, concluiu, fez um onboard, pediu relação de documentos, vai pro setor de documentos. Agora, às vezes, a pessoa não tem condição de colocar alguém. Então, eu tenho mentorada, doutora Amanda, ela faz tudo. Grande Amanda, tá? Abraço pra Amanda. Ah, verdade. Doutora Amanda. Você conheceu ela no evento? Ela tá na Expo, inclusive, agora. É verdade. Tá na Expo. Verdade. E ela vai muito bem. Mas ela faz tudo sozinha em casa. Ela atende, então ela dividiu o tempo dela. Então ela atende, ela faz as petições, mas a gente sabe que isso é um período, porque logo ela não vai conseguir. Então ela começou agora em janeiro, já distribuiu muitos processos, já fechou muitos contratos, mas é um período. Então, o ideal é que depois de um certo tempo, aí você tem alguém para colocar no teu comercial que vai ficar só dedicado ao comercial. Mas, por exemplo, assim, numa boa rotina, vamos imaginar que de manhã esse advogado possa fazer alguns atendimentos, aí na parte da tarde ele faz as petições. É que os leads chegam o dia todo, né? Então, mas tem que responder na hora, tu acha? É o ideal. O ideal. E por isso que eu falo, vai perder alguns leads, mas ele precisa aprender. Ele vai perder um pouco de lead, vai perder um pouco de contrato, porque ele não vai conseguir o dia todo atender todo mundo. Mas ele precisa entender um pouco dessa habilidade. Eu acho que passou da hora do advogado ele colocar essa habilidade de vendas no centro do escritório. Não como um ator coadjuvante, como sempre foi, mas como um ator principal, que é a partir dali que tudo vai acontecer. Então, é uma habilidade que hoje ele tem que aprender. Talvez lá no passado... Né, a gente foi, né, a gente cresceu, na verdade esse nome era até demonizado, né, dentro das faculdades, dentro das faculdades, né, pela própria OAB, mas a gente está falando de uma venda que não é uma venda de manipular, nem de prometer o que não vai entregar, estou falando de uma venda que é ajudar a pessoa, o cliente a tomar a melhor decisão. Que é natural. É natural. Então, o advogado tem que colocar isso no centro do palco, sabe?
Eu vejo que tem muitos que têm medo de vender mesmo. Muitos. E eu já até tentei criar um nome para isso, né? Mas é vender, pô. Sim. Você contrata meu serviço e eu executo o serviço para você. Você vendeu o seu conhecimento, seu tempo. Porque é um nome, Ricardo, é muito engraçado isso, né? Hoje tá melhor, mas era demonizado dentro da OAB, sabe? E quando você fala em venda, a primeira coisa que vem à cabeça é a mercantilização da advocacia. E não é sobre isso que a gente está falando, né? Você acha que é muito por ego, assim? O advogado, um status de... Eu acho que Porque, assim, só uma brincadeira para todos os advogados aqui, para eles entenderem. Não fui eu que falei isso. Eu ouvi de alguém que dizia assim, não sei o que o advogado se acha. Você acha não, ele tem certeza que é Deus. Eu ouvi, não sou eu que tô dizendo. Até porque eu também fiz faculdade de Direito. Mas tu acha que é um pouco disso, assim, dele antigamente se achava um pouco mais, status, um ego, e aí foi quebrando um pouco disso, igual médico também, muitas vezes, né? Médico também tem medo de vender. Acho, cara? Isso é resquício de uma advocacia de 30, 40 anos atrás. Da época do meu avô, vai. De uma advocacia onde o advogado era aquele ser inacessível. E por que ele era inacessível? Porque tinham poucos. Sim. Acredito que nessa época, 30, 40 anos atrás, não tinha 30 mil advogados no país, ou 50 mil. Hoje somos quase 1,5 milhão. No Brasil? No Brasil. Só em São Paulo, uns 500 mil hoje. Deve ser boa parte, não tem esse número. Então, nós herdamos isso. Então, nós fizemos estágios em escritórios que a gente viu o advogado se escondendo do cliente, a gente viu o advogado falando mal do cliente, a gente viu o advogado sempre falando que estava ou em audiência ou em reunião, deixando o cliente, né, sem uma resposta. Porque isso é uma herança de uma advocacia, que o advogado era um ser inacessível, porque tinham poucos advogados. A gente herdou isso e muitos não entenderam que hoje nós somos 1,5 milhão e ainda temos tecnologias onde o cliente está o tempo todo entrando em contato, querendo saber do processo. Se você não fala, ele entra no site, ele lê, aí ele entende muitas vezes errado e fica pior ainda. Então, essa advocacia do advogado fugir do cliente, não se relacionar com o cliente, na nossa visão, ela não existe mais, sabe? Então, nós temos uma cultura no escritório de relacionamento com o cliente, uma cultura de que o cliente não pode ficar sem resposta, uma cultura que assim você consegue fidelizar o cliente, fazer com que ele indique. É muito mais fácil você dar oferecer essa experiência para o cliente, esse relacionamento com o cliente, do que trazer clientes novos. Trazer clientes novos é mais caro. Então, hoje a gente aposta muito no relacionamento. E, claro, tem limites. Porque tem o cliente que, se deixar, ele te liga 10 horas da noite, ele te liga de sábado, ele te liga de domingo. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de a gente dar minimamente um suporte para que esse cliente ele tenha informações do que está acontecendo no processo dele. E isso, pasmo, Ricardo, não é o que acontece na prática. Não é o que acontece na prática. Os advogados, os clientes hoje têm pesquisa, os advogados eles estão entre as 5 empresas ou profissões mais mal avaliadas, do lado de Caixa Econômica, Banco do Brasil e INSS. Mas por quê? Tá vendo? Só órgão público, eu falei. Mas por quê? Porque ele tem um comportamento de órgão público. Eu costumo dizer o seguinte, que o advogado ele é o único vendedor do mundo que ele passa o tempo todo fugindo do cliente. Eu não conheço outro. Você conhece? Às vezes até odeio o cliente. Passa o seu contato para um cara que vende carro. Pô, tá louco para vender o carro. Ele nunca mais vai deixar de falar com você. Sim. Para um vendedor de seguro. Para qualquer vendedor. Sim. O advogado normal. Não, ele odeia que o cliente... Caraca. Liga para ele, entra em contato com ele. A grande maioria. Então, no escritório, a gente tem uma cultura assim, de não falar mal do cliente. Porque isso é muito comum nos escritórios. Aí você gera uma percepção dentro da tua equipe, se o dono tá ali toda hora reclamando do cliente, falando mal do cliente, então eu, como funcionário ali, eu também posso tratar mal esse cliente. Que ele vai entrando no clima. É cultura. É cultura. É cultura. Então, eu vejo... a nossa equipe e os nossos clientes são os ativos mais importantes. Porque, no fundo, Ricardo, não é sobre advocacia, não é sobre processo. É sobre pessoas. Pessoas que estão com problemas, que estão angustiadas, que estão criando expectativas. Porque elas estão com um problema que... que talvez para a gente não é nada, mas talvez para ela é o maior problema. Uma pessoa que está se divorciando, por exemplo, ela está com o maior problema naquele momento. Tá nada feliz. Dificilmente a gente procura por uma coisa boa, né? Exatamente.
Se você puder parar de me chutar, eu te agradeço. Ah, desculpa. Não, é que Jaque, ó. você tá falando umas coisas que eu não gosto. Você tá no futebol? Eu tô te cutucando, você falou tá assim, ó, para de falar isso. Pô, 4 chutes aqui já na canela. Você tá falando umas coisas que eu não gostei, eu tô te chutando. Ah, era pra parar de falar. Jaque, vem aqui dar um oi rapidinho, Jaque. Vem aqui, Jaque. Vai ficar chato na audiência aqui. Vem aqui dar um oi pra galera. A Jaque faz o que lá na mentoria? A Jaque, ela é... Aqui. As duas. Meu Deus do céu, qual a produção? Aqui, ó. Aqui, ó. O que você faz, Jaque? Você apresenta. Senta aqui rapidinho que eu vou pegar uma água ali, ó. Vem aqui rapidinho. Jaque. Audiência aqui, a Jaque? Jaque. Fugiu. Bom, a Jaque é a nossa gestora de marketing. Toda a estratégia do escritório passa inteiro? por ela, Caraca. sim. E também dentro da mentoria. Então, hoje, dentro da mentoria, ela faz parte da nossa entrega, a parte de marketing, de posicionamento, de ferramentas, ela que faz a entrega. E ela me ajuda também na estrutura da mentoria, né, nos eventos, já que hoje é um braço direito, a gente falando de colocar essas habilidades no centro do escritório. Hoje, a Jaque, ela é gestora de marketing no nosso escritório, mas ela está no centro da nossa operação. E é um profissional... Oi? Ela espalha essa cultura para todo mundo. Ali. Sim, ela é um profissional indispensável hoje dentro da nossa operação e mais, muito competente. Ela, né, a Jaque, ela entrega, ela está naquela cesta dos extraordinários, né, que entregam, né, muito mais do que se espera. E é uma pessoa que ela chegou no escritório com 16 anos como menor aprendiz e ela veio se desenvolvendo, sabe? Veio fazendo cursos. E onde eu digo, é um profissional que, se você olhar para trás, 5 anos atrás, difícil um escritório ter um profissional, né, como esse dentro da estrutura. Sim. Hoje a maioria que está no digital não tem. Tem agências e tal. Então, você vê a mudança da advocacia, né? A gente entendeu que tudo acontece a partir dali. Né? Todo o nosso crescimento hoje começa a partir das nossas estratégias de marketing, de posicionamento, depois de vendas e assim por diante. Como que é esse teu método? Tu já falou de vendas, relacionamento, que eu sei que está dentro do método, que é o método VER? VER. O que envolve? Antes de tu falar do método VER, agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores, mas só é vendas, entrega e relacionamento. Já a gente vai falar sobre isso. Tá. Agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que estão aqui. Inclusive, o dia que tu quiser comer um lanche de verdade, lanchão mesmo, com carne lanchão de verdade. De rua, sim. Bom, gourmet, que é um trailer de lanche gourmet, Burguerita Lanches. Ali na JK, pertinho do Mufato. Rapaz, é bom demais. O Thiago faz o próprio hambúrguer. Nossa, eu gosto. Ele que fabrica, eu gosto desse lanchão de rua, nossa, puta merda. É bom demais. É muito bom. Não é esse negócio que o hambúrguer tá pronto há 6 meses, entendeu? Isso aí um presta. E fica perto do Mufato ali, do no ladinho JK? do Mufato da JK. É meu caminho da roça ali. Trailer de lanche, do escritório pra ir pra casa, pô. É ali, pô, é quase na esquina ali, tem 2. Tem um na ida e um na volta. Passei. Na volta tem outros também. Então pode ir lá, fala que estava aqui no podcast, você que tá em casa também, chega lá e fala assim, olha, eu assisti o Olha o que eu aprendi e eu quero vir aqui o lanche. Ele dá, 95% de desconto aí. Compra um lanche e ganha 3, Ganha 3, né? Coca à vontade, batata frita doidada também, mas tem que falar que assistiu aqui esse episódio. Aí, Thiago, pelo amor de Deus, dá um jeito aí agora, não sei o que tu vai fazer. Agradecer também MV6 Group, que é a minha agência de marketing, que me ajuda muito com a estratégia, com os cortes também dos podcasts, tudo que tem na minha rede social passa muito por eles. Thaís, grande abraço para você, muito obrigado. Agradecer a Vitafor, você que é um atleta de futevôlei. Sim, obrigado pelo reconhecimento. Você é um campeão de futevôlei. Grande campeão. Tem que tomar a Vitafor, tem que ir lá, vai lá. Tudo que eu tô falando tá na descrição desse episódio. Tá. Vai lá, tem o site vitafor.com.br, usa o cupom Ricardo Branco, você vai ter desconto também. 90% também? Quase. Tá entre 5% e 100% o desconto. Entendi. Aí vai variando de acordo com o dia ali. Aí você usa o cupom e você consegue comprar seu suplemento. Whey, creatina, ômega também, que é muito forte deles. Pré-treino, tem de tudo. A Vitafor é renomadíssima no mercado. 8, 9 anos, a empresa mais recomendada pelo profissional da saúde. Uau. Você acha que é pouca coisa? Não, não é. Vitafor. Não, vou entrar e vou comprar. Pelo amor de Deus. Usa o cupom lá pra você pagar muito. Já é barato, vai ficar muito mais barato ainda. Tem mais alguém, produção? Tiquinho Uniformes também. Quer fazer uniforme lá pra galera? Deixar a galera bonita? Quer ir nos eventos com camiseta própria também? Tiquinho Uniformes, você pode ir lá. Tá aqui na descrição também. Pode acessar. Tem mais alguém, produção, que eu esqueci aqui? Ex Yellow Club, meu clube lá da MLS, que você já conhece muito bem, do Robson Araújo.
especialista em experiência ao cliente, vendas e comunicação. Também para todo empresário que quer entrar no projeto da MLS, Flávio Augusto, JJ, Caio Carneiro, pode entrar no Excel Club. Em breve aí talvez tenha umas novidades que a gente vai um dia anunciar. Não pode contar agora, né? Estamos em processo de aprovação. Acho que até agosto nós estamos no MLS. Estamos trabalhando para isso. Agosto? Pô, acredito. Não é agosto de Deus, não. É agosto de 2026. E já tá quase, já. Caraca, aí sim. Eu quero fazer parte disso, hein? Não, mas você é a parte principal disso. Tá. Vou chorar. Então, muito obrigado a todos os apoiadores. E agora queremos ouvir, então, sobre esse método VER, vendas, entrega e relacionamento. Que é o que a Jaque está te ajudando ali a espalhar dentro do próprio escritório e para os teus mentores, os teus mentorados também. Exatamente. O que é? Como é que é esse método? De onde surgiu? Bom, porque eu digo que ele surgiu no campo de batalha. Cara. No dia a dia mesmo. No dia a dia. Quando nós decidimos entrar no digital, em 2019, nós não tínhamos nem site, nem Instagram. Eu e meus sócios, a gente não tinha nenhuma familiaridade com tecnologia, com internet, com nada disso. A gente usava o básico ali para funcionamento, família e tal. Nós começamos. Bom, e todo mundo começa, né, para trazer leads, como eu te falei. E a gente, batemos muita cabeça e tal, até que a gente conseguiu estruturar o nosso marketing, nosso posicionamento para chegar aos leads. Bom, começaram a chegar os leads. E o lead na época era barato, 30, 50 centavos. E aí a gente atendia muito e fechava pouco. Bom, aí nós percebemos que a gente mais uma vez ia ter que tirar a capa do advogado e aprender outra habilidade que era vendas. Sim. Bom, quando a gente organizou isso, o marketing, posicionamento e o atendimento, aí sim a gente começou a ter uma boa taxa de conversão e começar a entrar no jogo de escalar o fechamento de contratos. E aí surgiu o primeiro pilar de vendas. Bom, quando a gente começou a escalar vendas, e aí a gente passou a ter um outro problema, que é a entrega. Vender é mole uma certa hora. Porque você escalar o fechamento de novos contratos na internet é fácil. Agora, você escalar a entrega, ainda mais nós que vínhamos de uma advocacia muito artesanal, né? O direito médico ele demanda esse atendimento muito mais personalizado, mais pessoal, direito de família também. E, de repente, a gente se viu aí numa alta escala de fechamento de contratos. Bom, aí a gente percebeu o quê? Que do jeito que estava, quando a gente começou a escalar muito, o que a gente fez? A gente encheu de gente. Todo mundo faz, tem muito processo. Não, agora eu não estou conseguindo entregar. E a gente escolhia mal, delegava mal. E as pessoas entravam, ficava muito pouco e deixava a gente na mão. Porque na pressa ali de entregar, pegava o que dava também, assim. É isso? Não, a gente escolhia muito mal. E além de escolher mal, a gente não tinha uma estrutura de setorização, de procedimentos internos para conseguir entregar tudo aquilo que o comercial fechava. Bom, aí mais uma vez, tiramos a capa do advogado e fomos estudar a gestão de pessoas. E aí a gente já entendeu que nós éramos parte daquele problema. Porque é muito comum o escritório, o advogado, você conversa, ele está assim, ninguém quer saber de nada, essa geração não quer trabalhar, você contrata um advogado e ele não consegue peticionar. Essa posição, ela é muito cômoda, onde tudo é culpa do outro. Eu não cresço, estava até indo bem, eu fechando muito contrato, mas não acho ninguém para trabalhar, ninguém entrega. Essa situação é muito cômoda. E graças a Deus, nós não ficamos nessa situação, nós fomos estudar. E o primeiro curso que a gente fez, eu lembro eu e o Hamilton, a gente conversando, nós entendemos que o problema éramos nós. Porque a gente tinha um processo seletivo, se é que dá para chamar de um processo seletivo. Era uma escolha, vai. Que era um chute. E quando você chuta, você tem que contar com a sorte. E a sorte, ela vai sorrir de vez em quando. Você não constrói um escritório, uma empresa de sucesso só contando com sorte. Então, eu lembro que só de ajustar o nosso processo seletivo já mudou muita coisa. Mas não era só isso. A gente entendeu também que nós precisávamos saber delegar melhor. O principal, dar uma visão de futuro. As pessoas hoje, elas estão, na maioria das vezes, perdidas. Elas precisam de direcionamento.
Se você está contratando, vou falar para o advogado, se você está contratando e com a mentalidade de a pessoa vai entregar o trabalho, cumprir as horas dela e receber o salário, né, no mês seguinte, você está contratando uma pessoa que vai te deixar, talvez, para ganhar R$500, R$1.000 a mais daqui a pouco. O que a gente tem que fazer é dar uma visão de futuro. É mostrar, olha, nosso escritório é isso, nosso projeto é esse, esses são nossos valores, a nossa missão e a nossa visão, ó, é essa aqui, é aqui que a gente quer chegar. Mas só, sabe o que é legal? Quando chegar, não vai ficar bom só para o escritório, porque tem advogado que quer só ele ganhar, poxa. Então, quando a gente chegar aqui, ó, vai abrir vaga disso, vai acontecer isso, nós vamos poder pagar. Você dá uma visão de futuro para que a pessoa, ela enxerga que ela tem como crescer ali dentro. Porque senão é a pessoa que vai estar sempre, né, entrando, ficando um tempo e saindo para ganhar porque sempre vai ter alguém que paga R$500 a mais, R$1.000 a mais, R$1.500 a mais. Claro que o salário também é importante, mas o que mudou é a gente implementar uma cultura organizacional, dar uma visão de futuro, ser um líder melhor. Eu vejo que a maioria dos meus mentorados, eles chegam buscando por clientes. Esse é o maior problema que eles enxergam, que eles têm. Então, eu entrego o que eles querem, mas eu entrego também o que eles precisam, que é entender de gente. Você já ouviu uma frase daquele autor Simon Sinek? Ele é um best-seller, né? Um autor americano. Ele fala o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócios. E é um desafio para o advogado, porque ele contrata mal e depois ele começa, né, além de contratar mal, ele desenvolve mal essas pessoas, ele tem a expectativa de que as pessoas vêm prontas. E as pessoas não vêm prontas, elas precisam ser treinadas e direcionadas. Então, tudo isso foi fazendo com que a gente conseguisse entregar com qualidade aquela alta demanda gerada pelo primeiro pilar de vendas. E, além disso, dentro ainda do pilar entregar, da gestão de pessoas, também a gestão do próprio escritório. Como setorizar, como criar seus procedimentos internos, seus manuais. Porque um monte de gente dentro do escritório, sem uma setorização, sem uma organização, o que ela fica fazendo ali? Batendo cabeça. Nós passamos por isso. Você pode trazer os melhores, dar sorte de encontrar um grande profissional no teu processo seletivo. Se ele entrar e tiver uma bagunça, se não tiver organizado, gente boa não fica em lugar desorganizado. Bom, então aí nós organizamos a nossa entrega. Tá vendo que até agora nós não falamos de técnica jurídica, porque isso é pressuposto. Isso é pressuposto. E não tem técnica jurídica que sobreviva a uma má gestão do escritório. Não existe. Bom, aí, quando a gente estruturou isso, nós arrumamos mais um problema de relacionamento. Por isso que o último pilar é relacionar. Doutor, e aí meu processo? Doutor, e aí meu processo? É o dia inteiro lá no escritório. É o dia todo. E aí a gente foi aprender a gerar uma boa experiência para esse cliente. Porque é ali que a gente vai fidelizar, é ali que a gente vai implementar um programa de indicação, é ali que nós vamos fazer com que ele indique o escritório. E aí, quando você tem um escritório que está a todo momento vendendo, entregando, relacionando, não tem como crescer. Não crescer. O crescimento é consequência. Então, voltando à tua pergunta, o método VER é vender, entregar e relacionar, porque ele foi talhado no campo de batalha. E cada um desses pilares tem muita estratégia, Ricardo. E o que eu faço? Eu transfiro esse modelo de negócio para os meus mentorados. Além de eu aplicar no escritório, nós transferimos isso para os escritórios, né, que nos acompanham no programa de mentoria. Até eu lembro um sábado que a gente estava lá no teu escritório, antes do evento, tu estava me falando assim... Um café. Um cafezinho? É só para convidado? Tem café ou tem para todo mundo? Todos, produção? Caraca, a produção tá voando. Sem açúcar, o meu, e sem adoçante, por favor. Eu também, porque eu sou geração saúde. Lógico. Pô, hoje eu nadei, pedalei, corri. Sim. Hoje o pai tá voando. Corri 20 quilômetros hoje também. Para, e também não precisa mentir tanto, né? E andei... De carro? E de bicicleta fiz 15, natação e foi menos, foi só 5. Só 5? É. Foi só até ali.
Acordei 3h30, cara, e tomei um banho No gelo? no gelo, né? Abraço, Pablo Marçal, aí tamo junto. Fiquei 1h30 no gelo. No gelo. Não, pouca coisa. Pouca E coisa. depois fui fazer meu... Vou fazer todos os teus corre aí. Meus exercícios, né? Normal, sim. Vida normal. Normal, né? de um advogado normal. De um Advogado. um advogado empreendedor. Sim. Mas é o nível baixo também, né? É aquele que tá ganhando 1 milhão só por mês. Só. Só 1 milhão. Onde tu guarda tanto dinheiro? Só pra eu saber. Debaixo do colchão. Cara. Que é pra não o governo pegar também. Isso, né? Governo, tamo junto também, governo. Receita Federal aí, abraço pra vocês aí. Eu não sei se eles assistem meu podcast, mas, pô. Com certeza. Deixa o like pra começar, né? Se o governo vier aqui, deixa o like. E, cara, tudo isso que tu me falou aqui agora são coisas importantíssimas para um escritório de sucesso. Só que todos esses pilares também, de uma certa maneira, talvez o entregar não tanto, mas vender e relacionar é algo que quebra uma expectativa do advogado, igual nós falamos de uma crença que já vem lá de trás de fato. E eles aceitam bem isso, porque demora um pouco, os teus mentorados, por exemplo. Ou é uma coisa mais instantânea? Já tô aqui, é porque eu quero fazer mesmo. Ou demora um pouco ali? A grande maioria entra, né, com o objetivo de já fazer, de aplicar mesmo sabe? Muitos já estão entendendo isso, né? Eu já alinho bastante isso também antes de entrar para a mentoria. Obrigado, meu lindo. Aí, dessa necessidade. Eu não quero não, tô brincando. Obrigado, viu? Não, quero. Antes mesmo de entrarem para a mentoria, eu já gosto de alinhar. Já alinha tudo. Porque se a pessoa não entender isso, às vezes não tem nem tempo para isso, ela não vai conseguir desenvolver o projeto. Né? Aí fala que não dá certo. Aí fala que não dá certo. Sim. Então ela já vai com a cabeça já... E assim, a gente traz ferramentas para ajudar, sabe? Hoje você consegue otimizar mais principalmente o relacionamento ali, sabe? Você consegue fazer isso de uma forma, vamos dizer, não tão... que não seja um sacrifício tão grande, sabe? Como era em outros tempos, sabe? Eu vejo o pessoal reclamando muito do WhatsApp, né? Muito, principalmente a nova geração, lá no escritório. Muita gente no WhatsApp. Eu falei, gente, sabe o que é o contrário de ter WhatsApp? Vou falar para vocês. Quantas vezes eu cheguei no escritório, tinha 6, 7 pessoas sentadas esperando para falar comigo sem marcar. Eu prefiro 1 milhão de vezes responder no WhatsApp. Porque você vê que essas pessoas, elas estão ali carentes elas querem um afago, um acolhimento. É porque ela só tem um processo, tem vários, mas ela só tem um. Então são coisas que você resolve com um áudio, sabe? Às vezes de menos de 1 minuto. Eu prefiro muito mais o WhatsApp do que esse monte de gente querendo falar comigo. Antigamente era assim, cara. As pessoas não marcavam e chegavam no teu escritório, você chegava lá, tinha um monte de gente sentada. No início eu fazia criminal, eu tinha 20 e poucos anos. Chegava, tava a família do cara lá. Tipo, e aí, vai sair ou não vai? Vai soltar ou não vai, irmão? Pô, o WhatsApp ficou muito mais tranquilo, né? Facilita muito. Facilita muito. Eu prefiro, sabe? Muito mais. E que eu tava te dizendo, um sábado aí a gente tava lá no teu escritório, tu me falou assim, tudo que eu aplico pra mim, eu ensino pros mentorados. Exato. Ou seja, é no campo de batalha até hoje, assim, tu faz pra ti lá e replica mesmo. Exatamente. É o que a gente vivencia no nosso dia a dia, que a gente entrega. Esses dias mesmo a gente teve algumas mudanças no nosso comercial, no atendimento, porque o lead ele está muito preocupado com golpe, sabe? Ele está muito, vamos dizer, muito arisco, vamos dizer, sabe? Então ele está escapando muito fácil por conta desse momento hostil que a gente vive de golpe. Então a gente mudou algumas coisas, né, no nosso atendimento. Lógico que a base é a mesma, a estrutura é a mesma, mas algumas coisas que a gente mudou. E aí o que eu fiz? No próximo hot seat que tinha com esses advogados, eu já atualizei. Olha, ajustamos isso, muda isso, testa isso. Então, porque é muito dinâmico, né, Ricardo? Hoje muda muito, né? Eu lembro que, poxa, nós começamos no digital, era muito diferente. O lead era mais barato, o lead era diferente. Você conseguia fechar um contrato muitas vezes só conversando com ele, digitando, sabe? Hoje mudou muito. E vem mudando, né? Agora com o IA chegando, a gente tem que estar sempre atento, né? Por isso que eu falo, todo mentor tem que ser mentorado. Por isso que eu tenho meus mentores, não deixo de ter, porque é onde a gente consegue beber, né, dessa fonte. Então, estou sempre em São Paulo, estou sempre em evento, estou sempre em contato com eles, porque o mercado toda hora muda, né? Toda hora
vem algo que a gente tem que fazer alguns ajustes finos ali, e eu sempre venho e trago isso para os meus mentorados ali em primeira mão, Sim. vamos dizer. Você está sempre atualizado. Sempre atualizado. E tu falou de evento, fala mais sobre esse evento que nós participamos agora, esse último aqui, como é que foi? Expectativa, alinhou tudo, deu tudo certo? Muito bom. Foi o novo Código da Advocacia, foi a primeira imersão que a gente fez, né? Porque eu faço eventos mensalmente, mas são eventos menores. São eventos em restaurantes, que eu gosto de unir ali vinho, gastronomia, advocacia. E em maio nós demos esse passo de fazer uma imersão mesmo. Sim. Então, foi um desafio. Pensa, né? Quando eu lembro, né, da nossa jornada, que nós somos advogados, pô. E, de repente, a Jaque até brinca, fala, doutor Edu, você é corajoso, né? Eu falo, olha, acho que eu sou, sabe? Muito. Chega a ser até um pouco maluco. Às vezes, E, pô, vamos fazer. E foi muito legal, cara. Foi, assim, muitos mentorados eu conhecia pela internet. Então, tem pessoal em São Paulo, em Campo Grande, em Goiânia, que vieram. Então, se conectaram, né, além de mim, com os outros mentorados aqui da região. Eu vejo que isso fortaleceu muito o senso de comunidade do nosso grupo. Isso foi muito legal. Poder também trazer tantos profissionais, né, que às vezes nos conhecem por um anúncio e tá ali. Foram 2 dias bem intensos, né, Ricardo? Foi sábado e domingo, inteiro, sábado e domingo, o dia todo. Sim. Na sexta nós fizemos um jantar lá no Flor de Sal para os meus mentorados, que você também demais. estava. Quero de novo. Então foi um fim de semana bem intenso. Sim. E que valeu. Eu só fico tranquilo quando chega o dia. É engraçado, né? Na hora que eu chego no lugar. Aí. Porque é um monte de emoção e de expectativas, né? De organizar o evento, de organizar a estrutura de como vai ser tudo, a entrega, aí tem que vender, tem que colocar gente. Sim. E no fim a gente esperava 100 pessoas, né, já que deu 108 pessoas. Então, acho que foi, e independente disso, acho que a entrega foi de muita qualidade, né? Vieram profissionais, né? Você palestrou brilhantemente. O pessoal gostou muito. Foi verdade. Vai chorar. Tanto que ele vai fazer uma entrega amanhã pro meu Hot Seat. Alguns mentorados chegaram em mim e falaram assim, olha, não descola desse cara, ele é muito bom. É verdade, cara. Eu te falei isso lá no evento. Sim. O pessoal gostou muito, todo mundo. Que legal. Eu acho que deu uma energia pro evento, né? E foi muito legal. E veio palestrante de inteligência artificial, de posicionamento, de mentalidade. Eu acho que o evento foi muito completo, sabe? O resultado pós-eventos também. Foi legal, nós trouxemos, né, alguns escritórios para o nosso programa de mentoria, e aí já vamos fazer outro. Vai ter outro em novembro. Em novembro a gente vai fazer uma nova imersão. Se não me chamar... Não, você já está escalado já. Eu sou o primeiro confirmado ainda, tá lá já. Se eu não for, não vai ficar louco. E o que tu aprendeu com esse evento? Porque normalmente a gente faz evento para os outros, para ensinar aos outros, obviamente. Mas o que o Edu, Jaque, equipe, o que vocês aprenderam com esse evento de vocês? Olha, o maior aprendizado, eu vejo que é de acreditar que é possível, sabe? De que quando você está trabalhando de forma consistente, quando algo tem propósito, tem verdade, que você está ensinando aquilo que você faz, que você tem resultado, né? Isso faz você ter uma sensação de dever cumprido, sabe? Quando terminar o evento, falar, poxa, foi, sabe, o aprendizado de que, pô, é só acreditar. Quando você está fazendo a coisa certa, acredita que vai dar certo. Então, porque vem os fantasmas, viu, Ricardo? É normal isso. Você faz evento, né? O nosso primeiro evento maior, e a gente tem não temos uma grande audiência. Então, é um desafio grande. Então, acho que o aprendizado é esse, sabe? No final, a gente já fez... Imersão foi a primeira, mas esses outros eventos, que é para 30, 50 pessoas, a gente já fez uns 12, né, Jaque? É bastante, Todos eles deram certo. E todos eles, a gente ficava, né, com aquela sensação, pô, vai dar certo, vai dar gente, não vai, né? Então, acho que o grande aprendizado é esse, cara. Quando você tá, né, quando você acredita no que você faz, quando você compartilha aquilo que você está vivendo, sabe? E você vê pessoas que estão com você tendo resultado. Isso é impagável, né? Isso é impagável, isso é muito legal.
Isso é verdade, assim, tu vê as pessoas acertando depois que deu direcionamento, é aquele prazer absoluto, assim, né? Não tem, né, dinheiro que pague, né? Isso aí no caminho certo. Você poder impactar, né? Sim. Tantos escritórios. Boa. Isso é muito legal, cara. E eu costumo perguntar, Edu, para os empresários que vêm aqui o seguinte: o que você tinha certeza lá atrás e você mudou de opinião e você não tem mais isso com você? Uma grande certeza que tu tinha lá no teu começo, talvez, não só da mentoria, mas como advogado. Qual é a certeza que você teve que mudar ao longo da sua trajetória? Que muitos podem também ter essa certeza e depois tu descobriu que não era bem assim. Olha, quando a gente começou, para você ter uma ideia, nós ficamos 3 anos, a gente já fechava muito contrato, só que a gente não gravava um vídeo. Só fechamento. Só estratégia que não demandasse vídeo e tal. Isso foi algo que a gente mudou, né? E que nós entendemos que não tem nada demais nisso. Em gravar vídeo. Em pôr o rosto, né? Em se posicionar. Sim. Então é algo que a gente teve que mudar no meio do caminho. Eu acho que muita gente deixa de entrar por conta desse fator de exposição. E ao mesmo tempo, como eu falei, né, não é sobre ficar o tempo todo na internet, nem se tornar um influencer. É ter uma estratégia. Então, isso foi algo que a gente mudou. A gente já fechava contratos, a gente já estava avançando, Sim. mas a gente tinha essa barreira de vídeo. Ninguém queria gravar, sabe? Ninguém queria se expor. Então, isso foi algo que se eu pudesse voltar atrás, eu faria desde o começo, sabe? Não da forma como muita gente ensina de ser um influencer, de passar Tu não nada faz dancinha, contra. não? Oi? Tu não faz dancinha, Nada não? contra, viu, Ricardo? Eu vejo que tem advogados indo muito bem assim, mas não é o meu perfil. Mas não é o perfil do nosso escritório. Eu pagaria pra fazer pra ver uma dancinha. Não, aí pagando, tudo bem, pô. Não, mas Bem o quê? R$300, uma dancinha. Não, 350 então. Vamos fazer assim, então, galera. 350 então. Ó, 300 não. 50 likes nesse episódio, Dr. Edu vai gravar um TikTok. Ele que tá falando, né? Vai gravar um TikTok jogando de ladinho. Fechou? Passinho do Jamal. Sabe fazer o passinho do Jamal? Não sei o que é. Não sei. Deve ser legal. O que é. Os teus filhos sabem. 6'7". Ele sabe. Isso ele sabe. Ele sabe. Mas realmente, tem muita gente que fica ir pro TikTok, fazer dancinha e viralizar. Vocês não pensam em viralizar, vocês pensam em potencializar. É o propósito, potencializar. E outra, mas se for o necessário daqui a pouco, a gente vai se adaptar. A gente vai se adaptar. Uhum. É porque não é necessário, né? Não foi necessário para nós até agora, mas de repente pode ser que mude completamente. Como a gente estava falando, é muito dinâmico, né? E aí a gente vai ter que se adaptar. Sim. Não adianta. A gente vive um período, acho que a advocacia do futuro é do advogado que ele tem essa capacidade de se readaptar. E não só a advocacia, como todas as profissões. Verdade. É de aprender, desaprender, reaprender o tempo todo. O tempo todo. E até junto com essa questão que tu falou do novo código da advocacia, se adaptar em várias profissões, eu vejo muito, tu tem vários mentorados e vocês também fazem isso, de nichar. Porque tem muita gente que quer fazer tudo. Eu quero vender para todo mundo, eu quero atender todo mundo. Exato. Mas vocês vão muito nisso. Às vezes tem uma tese, foca na tese, muito foca nesse público. Qual é esse poder do nicho, assim, para o empreendedor de maneira geral? Eu costumo dizer o seguinte, quem quer falar para todo mundo, não se conecta com ninguém. Volto na questão do modelo de negócio. A gente vem de um modelo de negócio que era comum você olhar o escritório, a placa assim, advocacia. Civil, trabalhista, criminal, previdenciária. Hoje, não estou dizendo no offline, tá? Sim. Mas no digital, você não vai conseguir crescer, prospectar clientes, se conectar, querendo falar para todo mundo. E isso eu vejo como uma grande vantagem. Por que o nosso modelo de negócio foi ficando cada vez mais ultrapassado? O advogado ele tem um escritório onde ele faz 5, 6 áreas, só que aí ele tem lá três advogados. Aí o advogado dele, que ele contrata, que ele fala que não sabe nada e não produz, ele tem que saber família, previdenciário, trabalhista, imobiliário, consumidor. Entendeu? Como que esse cara vai ficar bom? Vai muito tempo, Ricardo. Então, mais uma vez, era um modelo de negócio para um mundo sem internet, sem pandemia. Hoje, a internet nos possibilita a nichar.
Nós fazemos trabalhista no escritório, mas eu só faço motorista de caminhão. Por quê? Além de ser ações rentáveis, o que fica mais fácil? Eu montar uma equipe comercial para atender todos os trabalhadores da área trabalhista ou só o motorista? Poxa, é claro que é só o motorista. Sim. Porque as perguntas são as mesmas, as respostas praticamente são as mesmas. Fica mais fácil. Na hora de entregar em volume, em escala, o que fica mais fácil? Entregar toda a gama ali do trabalhista, que muda de um trabalhador para outro, muda muito. Então a internet hoje, isso eu acho uma grande vantagem. Ela te possibilita nichar. Porque você atua a nível Brasil. E aí a tua entrega, ela fica mais assertiva, você consegue formar especialista mais rápido. Você concorda que eu coloco um advogado júnior? 1 ano para ele fazer petição inicial de caminhoneiro. Cara, em 1 ano ele está melhor que um advogado clínico geral de 10 anos naquele assunto. O que eu mais aprendi nesse jogo da internet é simplificar. No começo, a gente tinha campanha de tudo que você pensar, a gente tinha campanha. Isso foi um grande aprendizado. Sabe? De menos é mais. Menos é mais. A internet, ela possibilitou isso. Isso vai facilitar o resto. O comercial, a entrega, o jurídico, o suporte. Você vai formar especialistas mais rápido. O especialista, ele te ajuda a treinar novas pessoas que estão entrando. Verdade. Você concorda que um advogado júnior, com 1 ano fazendo só um tipo de petição, na hora que entrar um outro advogado júnior, ele já tem capacidade de treinar esse cara? Muito mais. Agora, se ele estivesse fazendo tudo, todas as áreas. Então, eu vejo muitos advogados com um modelo de negócio equivocado hoje, para a era que a gente está vivendo. Porque a gente vive um cenário perfeito, Ricardo. A gente vive um momento de... a OAB permitiu o advogado investir em marketing. Isso nunca existiu na história da advocacia. Essa mudança veio por quê? Pela pandemia? Pós-pandemia. Tá. Então agora pode continuar, pode fazer marketing. Então, nós temos a OAB que permite. Nós temos um país de 200 e tantos milhões de habitantes, um país continental, entre os que mais demandam no mundo. Nós temos ferramentas que são capazes de diminuir a distância entre nós e o cliente. Então, eu te falei de 20 mil atendimentos. Esses caras nunca pisaram no escritório. E a cereja do bolo, nós temos um cliente pronto para tomar essa decisão, sobretudo por conta da pandemia que mudou o comportamento das pessoas. Então a gente vive um cenário perfeito. E melhor ainda, 10% dos advogados estão no digital. E desses 10, acho que 50% estão fazendo errado. Então olha o que a gente vive hoje. E ainda um cenário de lead barato, tá? Ainda um cenário de lead barato. Não de 50 centavos. Mais de 10, 12, 15 reais, que suporta ainda, né, um investimento e da ROI e um CAC, né, equilibrado, vamos dizer. E quanto tu acha assim, que uma pessoa consegue começar a investir para poder chegar num patamar legal de tráfego, eu digo assim? Todos os meus mentorados, eles começam investindo R$ 1.500 por mês. Só 1.500? Só 1.500. Agora você me fala, que negócio que você começa investindo R$ 1.500 por mês? Eu vejo um problema de mentalidade do advogado, Ricardo. O advogado é assim, ele não entendeu que o escritório dele é um negócio. Então, assim, para ele tudo bem comprar uma franquia de R$ 500 mil, de repente, para a esposa dele, ou vice-versa, trabalhar. Ok. Mas quando você fala que ele tem que investir R$ 50 mil no escritório dele, ele acha um absurdo. Ele não entendeu que o escritório dele é um negócio. Esse mesmo cara que fechou as portas do escritório e foi investir em outro negócio, se ele foi fazer Uber, ele teve que investir num carro. Se ele foi, sei lá, montar um carrinho de cachorro-quente, ele teve que investir ali 50 mil. Se ele tivesse investido esse dinheiro no escritório dele, ele não estaria nessa condição. Me fala que negócio que você começa hoje com R$ 1.500, você vai fechar seus 10 contratos de previdenciário ou trabalhista por mês. Já dá o retorno, já. Poxa, é claro que são contratos no êxito, tem que ter um tempo de maturação, mas tem áreas que têm honorários de entrada. Então você consegue, com um investimento que eu vejo muito baixo, começar a tracionar o teu escritório. Mas, como eu sempre digo, com estratégia. Tem que ter estratégia, sabe? Não seja um autodidata no digital. Eu venho de uma época que eu tive que ser um autodidata. Não tinha advogados ensinando. Muito poucos. Até que eu conheci o Dr. Cristiano, que na época era um advogado
que estava ensinando, mas eu ficava garimpando conhecimento. Então, fazia o curso do Érico Rocha, fazia curso de tráfego, mas nada voltado para o escritório de advocacia. Então, hoje não. Hoje você tem excelentes profissionais que te ensinam. Eu vejo assim, como eu coloco fácil para os meus mentorados ter resultados. Eu ia conversando com o Dr. Fernando, ele foi no escritório. Eu falei para ele, nossa, isso aí que vocês estão conseguindo, né? Eles estão 8 meses com a gente. Nós levamos anos, cara, para conseguir. Nós investimos muito dinheiro, passamos muito estresse. Quantas vezes a gente pensava em desistir? Quantas? Então, hoje eu vejo que já tem um caminho, tem bons profissionais. E o maior erro é tem gente que quer ser autodidata, sabe? Não quer investir. Entendam, o nosso escritório é um negócio. E como todo negócio, ele precisa de investimento. E que também, gente, não é investir esse mês para colher o mês que vem. Não é pirâmide financeira. Entendeu? Você põe o dinheiro agora e mês que vem você já começa. Não é. Sim. É um trabalho, é uma consistência. A advocacia, ela sempre foi o quê? Plantar, regar e colher. Plantar, regar, colher. A internet não mudou isso. A internet, o que ela fez foi acelerar isso. Então, uma área que de repente você levaria 10, 15 anos para consolidar no offline, hoje você constrói com 2. Nós temos uma carteira trabalhista que nós construímos em 3 anos que, olha, o cara tem que dar muito certo a vida desse advogado para ele construir em 10. Mas assim, o cara tem que ser bom offline. Uhum. Então a internet ela tem essa capacidade de distorcer o tempo, né? Distorce o tempo. Então isso eu acho maravilhoso. Eu sou um advogado que eu sempre viajei muito, cara. A gente comprava carro para o escritório em um ano, dava 80 mil quilômetros. A gente viajava muito, Ricardo. Muito prospectando. Nós nunca fomos um advogado de ficar esperando lá atrás da porta, atrás da mesa, o cliente entrar. Então, quando eu olho para isso, sabe, vejo que hoje, poxa, eu prospecto clientes no Brasil inteiro, no ar-condicionado, nem precisa que seja eu ali para fazer esse atendimento. Uhum. Isso é maravilhoso, cara. Eu brinco que se tiver um cliente para atender em Mirassol, eu acho longe. Verdade, cara. Então, hoje, então... porque a gente consegue fazer isso, cara, de forma remota, né? Isso é maravilhoso. E eu vejo muitos advogados ainda nesse, sabe? Esses dias eu ainda conversei com um advogado previdenciário que ele vai todo mês para Rondonópolis. E aí ele falou que, aí ele me contando uma vantagem, que ele volta de lá com 10 contratos. Cara, isso aí você fecha numa semana, num dia, no digital, dependendo do teu investimento ali, sabe? Mas consegue fechar isso numa semana com alguém, sabe? Que você treinou e nem precisa ser você. E ele vai, corre risco, estrada, ir longe. É uma maluquice, cara. Não precisa mais disso. Não precisa mais disso. É isso que é legal, que não precisa. Não precisa ser assim, não precisa ser tão, não precisa ser tão na raça igual foi. A nossa advocacia, a gente construiu as coisas muito na raça, sabe? Eu e o amigo, a gente brinca, falei, cara, mas a gente era corajoso, né? Uhum. Cara, andava 5, 6 mil quilômetros por mês, cara, de carro. Mato Grosso do Sul, Rondônia. Caraca. Rondônia pegava avião aqui, chegava em Porto Velho, alugava um carro e ia rodar. Hoje não precisa disso mais, cara. Hoje, em tese, tá mais fácil, assim. Não, em tese não. Tá muito mais fácil. Sim. Tá muito mais fácil. Só tem que encarar o processo mesmo. Só encarar o processo. É que também tem gente que não entende que está mais fácil e tem gente que acha que o fácil é mágica. Tem gente que não acredita. Uhum. Tem gente que não acredita. Tem aqueles que estão com a expectativa assim, nossa, eu vou entrar pro digital, todos os meus problemas eles resolveram. E não é verdade. Você vê como eu falo que o método ele nasceu no campo de batalha. Cada hora a gente criava um problema novo. E essa é a grande diferença de você estar estagnado ou crescendo. Quando você está estagnado, é sempre os mesmos problemas. É preocupado com o boleto, não pode contratar um funcionário, o aluguel que está chegando. Quando você está crescendo, você vai trocando de problemas. E a gente vem crescendo e mudando de problemas. O advogado, esse que tem aquele que não acredita e tem aquele que acha que vai ser um passe de mágica. E eu vejo isso, cara, por conta de um grande desserviço que alguns profissionais, não todos, tem muita gente boa, mas de que alguns mentores fazem, cara. Eu vejo muitos falando, olha, vem que em um ano você vai faturar 1 milhão, você vai ficar milionário, você vai ganhar 50 mil por mês já a partir do 3º mês. Cara, na advocacia, 1 ano, o juiz não marcou nem a audiência ainda.
Sabe? E aí, o que acontece? Converso com muitos advogados, cara, eles estão cansados. Ah, não, eu já tentei de tudo, sabe? Porque cada hora é uma tese nova. Ah, agora é a holding, agora é trabalhista rural, agora é consumidor. E a pessoa fica, cara. E ela entra achando que vai ficar rica em um ano. Não fica. Depois, cara, né, não deu certo. Aí ela vai em outro, que também promete. E eu não gosto disso, cara. Eu gosto do quê? De consistência. De consistência. A gente consegue acelerar o processo. Muito. E sobrevivência, cara. Não dá para pensar um escritório para os próximos anos que não esteja conectado, cara. Não dá para pensar. Já não é mais um diferencial. É questão de sobrevivência do teu escritório nos próximos anos. A população está cada vez mais conectada, né? Sim. E quer coisas mais rápidas mais também. Rápidas, né? Tem que ir até o escritório marcar, demora uma semana. Né? Sabe, uma coisa que eu falo bastante na minha palestra é da geração Z. De acordo com o estudo do Bank of America, é a geração que vai ser a mais rica da história. Por quê? Por conta de herança. O mundo, depois da internet, nunca produziu tantos milionários e bilionários. Então, essa herança está para cair no colo deles. E também por conta de IA, de tecnologia. Então, eles vão produzir riqueza muito rápido. E essa geração, hoje, eles têm entre 16 e 31 anos. Tá? Opa, eu tô no bolo, hein? Você tá? Tô. Então, vai lá. Esse é o meu amigo mais rico da história, vai ser. Tem a Jaque também. Peraí que eu vou falar mais bem de você, então. Já acabando já, agora já, pô, interessei. Não, vamos ficar mais uma hora só pra eu falar. Então tem a IA que facilita muito. Então o que acontece? Esses caras hoje, até 2024, eles tinham uma renda mundial, a geração Z, de 7 trilhões renda mundial de dólares. Em 2030, tudo isso é um estudo do Bank of America. Em 2030, eles já vão estar com uma renda de 35 trilhões de dólares, daqui 3 anos, 4 anos, né? 4 anos e meio. Em 2030, eles vão representar 1/3 da força de trabalho mundial. E o que acontece? Essa geração, de acordo com os estudos, a principal característica dela é a conectividade. Eles prezam por rapidez, comodidade, instantaneidade, ao ponto de que, nas pesquisas, o hábito deles não é, por exemplo, ir num mufato. Eles vão em conveniência. Eles não têm... É uma geração que tem pressa. Aí eu pergunto, os escritórios, as empresas, estão preparadas para serem encontradas e conectadas com essa geração? Nós estamos falando, Ricardo, de 3 anos e meio. O mercado jurídico online, ele já está grande e ele já está muito bom. Mas quando essa geração, como diz o pessoal fala, quando a geração tiver um cartão black, esse mercado vai explodir. Por quê? Eles querem resolver tudo aqui. A forma deles decidirem, então eles entram no YouTube, entram no Instagram, a forma deles escolherem um profissional é completamente diferente da minha. A minha tem filtros, eu faço muita coisa pela internet, mas talvez contratar um arquiteto para construir a casa dos meus sonhos. Para mim já seria a não ser que esse cara seja uma referência, né? Essa geração não tem filtros. O que ela puder fazer, ela vai fazer por aqui. Ela não está afim de ir lá no teu escritório, esperar, tomar um cafezinho, falar da chuva, da seleção, de algo que ela pode resolver numa chamada de vídeo. Então, eu vejo que é aí que muitos escritórios vão entrar em dificuldade. Muitos que estão numa zona de conforto hoje, tipo, essas mudanças aí não é comigo, meu escritório está crescendo, tenho cliente pra caramba, legal. Mas isso vai ser uma mudança de grande impacto, cara. E ela tá aí já. Essa geração não vai no teu escritório. E digo mais, quando as grandes bancas que ainda não desceram para esse jogo, hoje se você pegar as grandes bancas focadas em altas fortunas e tal, ela não está preocupada com o digital. Hoje nós temos um cara que derrama dinheiro no digital, que é o Nelson Williams. Não tem outro das grandes bancas. Por que não estão? Porque esses caras sabem que o cliente deles é um cara de 40, 50 anos, de alto poder aquisitivo e tal, e eles não estão na internet para contratar um advogado. Só que é o seguinte, daqui a pouco a geração Z vai estar, e com muito dinheiro no bolso. E aí esses caras vão descer pro jogo. E aí eles não vão investir R$1.500 por mês no tráfego. E como o Meta e o Google é um leilão, o preço do lead vai explodir. Então a hora do advogado construir a tua base é agora.
que ainda temos lead barato. Isso é um caminho, você que também está sempre com o Flávio Augusto, que eles falam que o lead vai ficar insustentável, o CAC vai ficar muito caro. E isso não aconteceu na advocacia ainda porque a minoria dos advogados estão no digital e porque as grandes bancas ainda não desceram o jogo. Quando eles começarem a descer e meter grana, vai ficar inviável, cara. A hora é agora. A hora é agora. Depois vai, mas é porque agora já era. Já era. Hoje, com a base de leads que nós temos, se esse jogo ficar inviável financeiramente, eu com a base de leads eu ainda consigo crescer. Por quê? A gente tem muito lead empilhado. Muito lead. Porque a gente está sempre trabalhando esses leads. Existem um CRM lá para cuidar de tudo isso. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Sem CRM também o advogado se perde. Não dá. Se for só no caderninho, na planilha. Tem uma plataforma que chama ChatGuru, né? A grande ChatGuru. Grande ChatGuru. Que é uma plataforma hoje que toda a nossa operação está lá dentro, sabe? A gente precisa, é o CRM absurdo, sabe? Que hoje nosso escritório colapsava sem a ferramenta, entendeu? Não tivesse aí. Esquece. Boa. Cara, vamos, pra gente poder encerrar com chave de ouro, inclusive, cara, faz 5 horas que a gente tá aqui, infelizmente a gente tem que encerrar. Poxa, marquei, deixei até as 8 da noite. Cara, pode já sair daqui no Burguerita direto já. Já vamos lá. Inclusive, eu nunca falei isso, tá? O episódio mais inteligente que eu mais aprendi. Você é um gênio, cara. Adorei conversar contigo. Você fala isso pra todos. Não falo. Fala sim. Eu quero cópia desse podcast. Produção, eu falo isso pra todos? Eu quero cópia. Você viu? Falando? Não. Tudo combinado. Tudo armado. Cara, o que seria um diferencial? Na verdade, 5 ações, 5 diferenciais que um advogado pode ter para realmente se destacar e se manter no mercado pra gente poder fechar com chave de ouro. Vamos pensar em 5 só. Sei que deve ter mais, talvez. Mas 5 habilidades, 5 ações, assim, o que ele pode usar a favor dele para se tornar único? Te peguei agora, hein? Mas vamos lá. Primeira, marketing. Ele tem que aprender. Não dá. Por que é o erro hoje? O advogado, ele delarga isso para uma agência. E tá todo mundo passando raiva com uma agência, reclamando, mas o principal erro é aqui, do advogado. Ele não entende nada. Então é como você levar o carro no mecânico e você não entende nada de mecânica. E tudo que ele fala, e você tem que ou ir embora ou acreditar. Então é a primeira habilidade que ele precisa aprender. E eu tô falando, não é se tornar um expert em marketing, não. É o básico, gente. Eu falo muito isso, é o arroz com feijão. O que seria esse basiquinho? Poxa, entender as métricas, sabe? O que é impressão, o que é CTR, o que é o lead, quanto que está custando. São 6 métricas ali que a agência já vai olhar para você com outros olhos. Ela já vai ver que tem que cuidar da tua conta. Você souber o que é impressão, clique, CTR, lead, o custo do lead, ele já vai saber que você não é um amador. Boa. Então, isso você tem que aprender. Eu sempre falo, é um conhecimento raso, gente. É muito mais difícil ser advogado. É muito mais difícil. Muito mais. Muito mais. Muito. Bom, segunda, vendas. Porque se você não entender como atender, como gerar valor para esse cliente, como ter uma comunicação que transforme esse lead que a agência te mandou em cliente, você vai desanimar. Você vai desistir no meio do caminho. Muitos param aqui. Na venda. O que seria uma habilidade, uma só de um bom vendedor? Perguntar melhor. O bom vendedor é um excelente perguntador e um excelente ouvinte. O problema é que as pessoas acham que vender é ficar falando. Falar. Não. Nós temos que saber perguntar. Fazer a pergunta certa e ouvir o cliente. Isso já muda tudo. Tanto que a primeira fase do nosso atendimento é fase de perguntas. Então a gente sabe, tem catalogado lá quais as perguntas a gente tem que fazer. Tá? Então, aquele mito de que o bom vendedor é o cara que sabe falar, o bom orador, isso é um mito. O bom vendedor é aquele que sabe perguntar. Vendas é treinável. Treinável. Bom, terceira habilidade, liderança. Porque é o seguinte, você não consegue vencer esse jogo sozinho, Ricardo. A não ser que você vá construir uma advocacia artesanal e carregar tudo nas tuas costas. Para mim é um modelo que eu não quero mais. Não é escalável também. Né? E assim, você pode até ficar bem, tem muita gente que crescer, legal, mas judia demais do advogado, sabe? Você carregar um escritório sozinho nas costas, compromete tua família, compromete você ficar longe, né, dos teus filhos, compromete a tua saúde. Então, essa habilidade de liderança. Liderança, o que é? É, primeiro,
saber contratar. Eu que faço processos seletivos. E eu que faço. Muita gente quer delargar isso. Quer contratar uma agência para fazer isso. Eu faço processos seletivos. Agora o Hamilton tem vindo comigo também participar. Então, aprender a fazer isso. Só de você aprender a contratar, você já está começando a exercer uma boa liderança. E é aqui que eu vejo que é o maior... Quando eu falo para você que o advogado ele vem buscando contratos e lead, é o que ele quer, e eu entrego o que ele precisa. Porque eu acho que o maior desafio está aqui nessa habilidade de liderança. Por quê? Porque você precisa de mudar. E as pessoas, elas querem mudança, mas elas não querem mudar. Então, para você ser um bom líder, você tem que dar exemplo. Então, você quer que o teu cliente, que os teus colaboradores atendam bem o cliente. E você é um estúpido com os clientes, que passa o tempo todo fugindo dos clientes, falando mal dos clientes. Você quer... Legal. Ó o Serasa. Irene Babá. Babá. Quer atender? Não. Já eu atendo. Vamos lá. Essa é uma habilidade que o advogado... É aqui que o bicho pega. Porque para você formar um time que performa, você tem que ser um bom líder, cara. E ser bom líder é o quê? Você ter um acordo com essas pessoas para atingir uma visão, um bem comum, onde todo mundo vai ganhar. Sim. É você conseguir mostrar para essas pessoas que elas têm mais resultado com você do que sozinhas. Então, isso é forte, sim. É forte. E o advogado, ele quer um excelente, né? Quer contratar o advogado que vai chegar e resolver o problema. Mas me diz uma coisa. As pessoas boas, elas gostam de um lugar bom para trabalhar. O teu escritório é um bom lugar para trabalhar? Você respeita as pessoas? Gente, respeita as pessoas. As pessoas têm que ser respeitadas. Então você quer um cara muito bom, só que você não respeita, você grita com todo mundo, você é um estúpido com o teu time. Cara, isso aí tá cheio de gente assim. Então é aqui que eu vejo que o bicho pega. Porque você não vai ganhar esse jogo sozinho. Você vai ter que formar um time. E se você não aprender a ser um líder melhor, e ser um líder melhor começa por ser líder de si mesmo, ser um cara equilibrado, um cara que tem congruência, que o que ele fala, né, ele é congruente com as atitudes dele. Porque tá cheio de gente incongruente, que exige algo do time e ele é o oposto do que ele está exigindo do time. Tem muito dono de empresa que não serve para ser funcionário, por exemplo. Tem muito líder que não seria um bom liderado. Exatamente. Sim. Passando por isso, a outra habilidade é a habilidade de gestão. Eu falei de marketing, vendas, liderança. Agora, gestão de pessoas. Ou gestão do próprio escritório. Porque o que vai fazer você transformar pessoas médias em extraordinárias, pessoas médias em pessoas boas e pessoas boas em pessoas extraordinárias, é o teu escritório estar organizado. Porque se não tiver, vai ficar todo mundo batendo cabeça. Então, essa habilidade de setorizar o escritório, criar procedimentos internos, manuais, organizar a casa. Sim. Isso muda completamente. Aí sim, você com pessoas competentes e procedimentos internos estruturados, aí você está pronto para dar o passo do crescimento. E a última habilidade que eu vejo é a inteligência artificial hoje. Tem muito advogado ainda como um herói da resistência, né? Resistindo. E não dá mais para resistir a isso, né? Você vê todas as profissões sendo impactadas. Sim. Então eu acho que a IA, lógico, com moderação, mas eu vejo que ela vai fazer tudo que é mais operacional e repetitivo para o nosso escritório. Eu vejo isso com excelentes olhos, então a gente está investindo bastante nisso. E vai sobrar tempo para o advogado ele cuidar daquilo que é mais intelectual, enquanto a IA faz tudo que é mais operacional e repetitivo, mas o principal, cuidar do cliente. Ele vai conseguir ser mais relacional. Ele vai ter mais tempo para isso. Eu acho que a grande habilidade desse mundo com o IA é a habilidade relacional. Porque muito conhecimento vai virar commodity, mas tem algo que não vai virar commodity, que é relacionamento. Isso a IA não vai fazer por nós. Espero que não, né? É muito difícil, né? Então, eu vejo assim com muito bons olhos, sabe, o futuro da advocacia. Eu vejo que a gente está num momento, quando a gente consegue, né, equilibrar
esses pilares, né, essas habilidades, a gente tem resultado, Ricardo. Sabe, o conhecimento está aí, eu vejo que a internet ela democratizou o ensino. O conhecimento chegou para todo mundo. Quando eu fui abrir meu primeiro escritório, não tinha ninguém ensinando nada, pô. A gente era autodidata, a gente fazia as coisas do nosso jeito. Eu sempre fui um cara de vendas, eu lembro das reuniões que eu fazia, gente, era um desastre, ainda fechava. Imagina se tivesse informação. Né? Hoje, você abre o YouTube e tá cheio de gente ensinando, pô, não aprende quem não quer. Sim. Então a internet ela democratizou o ensino, ela democratizou o acesso ao cliente. Hoje um cara recém-formado que talvez no mundo offline ele teria poucas chances no direito, hoje ele está surfando essa onda, está dentro do quarto, morando com os pais, com custo zero aí de despesa e levando clientes de um escritório que tem estrutura, tem cliente, tem estrutura física, tem estrutura de pessoas, um alto custo e está perdendo clientes e não sabe por quê. Então, acho que quem dominar essas habilidades, e eu sempre falo, é muito mais fácil dominar isso do que dominar o direito, sabe? E a advocacia, o nosso mercado está precisando de advogados mais experientes, Ricardo. Eu vejo hoje, a maioria que está surfando nesse momento são os mais jovens ainda. Por quê? Que para eles é muito mais fácil e intuitivo a internet, gravar, tecnologia, e os mais experientes que têm conhecimento ficam olhando tudo isso e com medo, achando que vai se expor, achando que vai ter que virar influencer, achando, resistindo. E aí, como eu falo, quando eles entram, eles veem que é muito simples, é muito fácil, e que o maior desafio é mesmo a entrega, é criar um time de performance, um time que vai conseguir te ajudar a construir, né, um escritório que cresce, que entrega o melhor serviço para o cliente. Sim. Acredito muito na união dessas habilidades aí, é o que a gente vivencia hoje no escritório. Cara, e que bom que tem você para fazer isso, porque encurta o caminho, agiliza esse processo também nessa mentoria. E claro que todo mundo que está em casa assistindo, seja advogado ou não, pode aplicar. Qualquer negócio que você tem que aprender a vender, tem que aprender a entregar melhor tudo isso, organizar processo, tem que entender de relacionamento também. Eu tenho um curso que chama Venda Sem Vender, que é basicamente isso. É a intencionalidade de você se relacionar e entregar, por exemplo, isso que tu falou. Tão sensacional, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom, obrigado. Que papo massa. Obrigado. Não, demais, nossa. Sempre bom, né, cara? Eu ficaria aqui mais 5 horas fácil. Eu ficaria também, muito bom. Ficaria mesmo? Muito legal. Curtiu, Jaque? Nossa, demais, curtiu? Muito bom. Não, com você é fácil, né, Ricardo? Não falei nada, foi o episódio que Não, mas é leve, né, cara? É, só uma perguntinha só. Muito bom. E aí, tudo bem? Tudo. E o homem começa. Aí vai já. Tô bem porque ontem eu fiz isso aqui. Muito obrigado. Muito bom, cara, muito bom. Fazer mais, né? Tem que fazer mais. Vocês poderiam criar um podcast pra vocês lá. Cara. A gente tem até um nome. Qual que é o nome? Pode falar? Pode Ver Advogados. Pode ver? Porque tem... Método Ver, Pode Ver Advogados. Genial. Bom nome, né? Bom, muito Mas precisa fazer, né? Só o nome não resolve. O estúdio tem, tá? Porque aqui, ó, Conduta Filmes, o melhor estúdio da região pra você gravar seu podcast. Tem vários cenários, inclusive, você pode escolher qual que você quer, até pra fazer vídeo pro YouTube, gravar também. Sim. São quantos cenários que dá pra fazer aqui? 5 cenários dá pra fazer aqui. Legal. Então, você pode mudar à vontade, vai, viu? Porque é um cara muito bom, fala bem, inteligente, humilde. Mas eu tenho o meu mentor de oratória, pô. Fala mais 2 horas de podcast. Fácil. Vamos lá. Cara, valeu demais. Valeu demais, muito obrigado, bom, cara. Fiquei muito à vontade, muito bom. Pô, que massa. E, obviamente, se você curtiu esse episódio até agora, já tem que ter deixado o like. Se inscreve, acompanha lá a rede social, @EduMariano. EduMariano JR, Júnior, né? EduMariano JR, o escritório também vai estar tudo aqui na descrição. Mas vai atrás, conheça mais esse trabalho. Independente da sua área, marca um café com o Edu. Não precisa ir no escritório, faz online esse cara. Não precisa lá encher o saco dele no escritório lá. Mentira, vai lá porque é incrível, o escritório é muito bonito. Obrigado. Gostei bastante. Vai lá conhecer, conhece o Edu, o Jaque, a Milton, a Adriana também. Vale muito a pena você conhecer. Fique por aqui neste canal que tem episódio toda semana para você. Em breve também mais conteúdo sobre oratória e comunicação. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. Obrigado, Edu, mais uma vez. Tamo juntos e até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.